Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sonic, da TV 247. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa de hoje, sábado, dia 6 de julho de 2019, com a leitura dos jornais. Já estou aqui com o que aconteceu ontem, porque hoje não acontece nada. Hoje é sábado gelado em São Paulo, 11 graus lá fora, e aqui dentro da Padaria Real também muito frio. E o sábado é o dia do brunch aqui na Padaria Real. O salão está lotado, crianças, famílias, todos participando de uma grande mesa de brunch. Estão todos cuidados. Olá, Rose Freitas. Bom dia, Rose Freitas. Salve, salve. Bom, todos estão querendo saber qual é o futuro do Moro. O que vai acontecer com o Moro? Fernanda Torres Moraes. Curitiba também gelada. Maria Souza. Olá. Henrique Nunes, bom dia. Capitão Assis. Ricardo Argiles. O que vai acontecer com o Moro? Não vai acontecer nada, até o julgamento do STF. O que o Moro tem a enfrentar, além de novas denúncias, é o julgamento da suspeição, no julgamento da sua suspeição no caso Lula, no caso do triplex, que vai acontecer em agosto, né? Bolsonaro não vai tirar o Moro do ministério. Não vai, porque não convém. Se Bolsonaro tira o Moro do ministério, dá razão ao Intercept. É a última coisa que ele quer fazer, dar razão ao Intercept. Porque reforça a suspeição, reforça a anulação do julgamento do Lula e reforça, então, a saída do Lula. Lula na rua. E é tudo que ele quer evitar, tudo que o governo Bolsonaro quer evitar, Lula na rua, não é? Marisa Del Monte, bom dia. Então, não acho que o Bolsonaro vai tirar o Moro do ministério. Afinal, ele costuma proteger os fora da lei, né? Ele protege o Queiroz, né? Protege o filho dele, que é o Flávio. Protege o ministro, as laranjas. Então, quem é fora da lei, o Bolsonaro protege. Não tem problema para ele. Ele já está aqui nos jornais, olha aqui. O povo vai dizer se Moro está certo, diz o presidente. Esse é o único comentário dele. Não é o povo que vai dizer, é o STF que tem que dizer. E vai dizer. Em agosto, está marcado pelo menos para agosto. Se a data for cumprida, Michele Souza, bom dia. Darcy Finotelli, bom dia, sejam bem-vindos todos. É o STF que vai julgar, não é o Moro, não. Após a revelação, estou lendo aqui o Globo, Jair Bolsonaro, então, após a revelação de novas conversas atribuídas a Sérgio Moro, isso tinha Almeida, bom dia, isso segundo o Globo, claro que são conversas do Sérgio Moro, né? O Jair Bolsonaro disse que vai levar o ministro à final da Copa América para que o povo diga se ele está certo ou não, quer dizer, vai julgar o Moro ali no Maracanã. Nos diálogos, segundo a Veja, Moro foi contra a delação de Eduardo Cunha e pediu a inclusão de provas da acusação. Acontece o seguinte, para o povo entender o que está se passando é muito difícil. Até pessoas que estudaram, uma pessoa amiga minha, uma conhecida que mora lá perto de casa, a reação dela com essas notícias foi a seguinte: mas eu sempre achei que o Moro podia participar da acusação.
O Moro confundiu tantas coisas, porque durante o tempo todo se falou, poxa, mas ele parece o acusador, ele parece o acusador. Mas para muita gente é uma coisa normal. Por isso que muita gente reage a essas notícias dessa forma. Mas normal, e daí? Importante que ele botou os corruptos na cadeia. Mas veja só, por exemplo, infringir a lei, praticar crime, para investigar crime, não é correto. Isso é um princípio básico, princípio basilar da justiça. Você não pode cometer um crime. E os crimes do Moro estão explícitos. Não há como contestar a veracidade das mensagens. O próprio Moro se recusou a verificar a veracidade. A Veja se propôs a levar para ele as mensagens. A Veja examinou 600 mil mensagens. Acabou a dúvida. Acabou a dúvida para uma grande parcela da população, mas tem as pessoas manipuladas pelo Twitter do Bolsonaro, né? Essas redes, essas matilhas, né? Esses cães das redes sociais que divulgam notícias falsas e divulgam versões erradas do que é a justiça. É por isso que Moro vai continuar ali, né? No ministério, enfraquecido, o que é bom Bolsonaro. É melhor Bolsonaro manter o Moro enfraquecido do que tirar o Moro. E tem o seguinte também, tirar o Moro, ele tira o Moro e põe um cara pior. Tira o Moro e põe o Bretas, por exemplo. Qual vai ser a diferença? Então, não sei qual é o interesse também de tirar o Moro. Deixa o Moro lá. Quer dizer, claro que é uma questão que depende unicamente do presidente da República. Mas somente naquela ocasião o STF interferiu e não deixou a presidente Dilma nomear o ministro, que era o Lula. Isso foi uma coisa absurda, totalmente fora da legislação. Como é que o STF proíbe a nomeação de ministro? Mas aconteceu. Né? Em 2016 aconteceu essa aberração. Agora, deixa o Bolsonaro manter o Moro. Não vai melhorar nem piorar. O Bolsonaro tem que segurar o Moro para não ajudar o Lula. Se ele demite o Moro, abre a porta de saída do Lula da prisão. E aí é o seguinte, o Lula saindo da prisão passa a ser o grande opositor do Bolsonaro. Queiram ou não queiram. Porque até agora não tem oposição. Vocês veem algum líder de oposição se contrapondo ao Bolsonaro? Não tem. Não tem. Eles brigam entre si. E a oposição ao Bolsonaro tem sido o Centrão. Davi Alcolumbre, que é do DEM, presidente do Senado, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM. Esses são os grandes opositores. Então o Bolsonaro não tem um grande opositor, que seria o Lula. Então, o Lula solto não interessa a Bolsonaro porque vai ser o seu grande opositor, tá certo? Então não vai mexer com o Moro. Pra quê? Deixa o Moro lá. Deixa o Moro quietinho, Moro enfraquecido, Moro na frigideira. É tudo que o Bolsonaro quer. Marli Fontenelle. Não, olha, primeira coisa, essas questões não levam à cadeia. Quer dizer, claro que tem gente que quer ver o Moro na cadeia, mas isso aí não leva à cadeia. Primeiro, ele não é mais juiz, tá certo? Né? Então, a punição que ele pode ter por prevaricação, né?
Mas ele daqui para frente é político. Ele não volta mais a ser juiz. E como político, ele vai se candidatar a alguma coisa, né? Ou vai para o STF, se é que o STF vai... o STF não tem que aceitar ou não, é o Senado que nomeia. Se o Senado aprovar, o cara vai para o STF, se o Senado aprovar. Não é? Não depende da vontade do STF. Isso aí, né? Essa é mais ou menos... E o futuro do Moro está atrelado ao futuro do Bolsonaro. Já estão falando até numa chapa. Moro de vice na chapa do Bolsonaro em 2022. Olha aqui. Políticos cogitam Moro vice eventual chapa com Bolsonaro. Está aqui na Mônica Bergamo. C2. Na Folha de São Paulo. C2. C2 é o quê? Caderno A, caderno... C2 é ilustrada, né? Escuta, eu posso pedir minhas coisinhas aqui ou hoje é o brunch geral? Estou atrapalhando? O café da manhã é R$29,90 e temos o café tradicional. Tem o alacarte. Então traz o meu alacarte, que é a minha coxinha. Com garfo e faca, por favor. E um chazinho preto, quentinho. Mais alguma coisa? Só. Com licença. Não estou atrapalhando, não? Fica à vontade. Obrigado. Então, vamos ver aqui a Mônica Bergamo. Políticos cogitam Moro vice de Bolsonaro. Cadê? C2 ilustrada, mas não é a primeira. Uma parte do universo político começa a trabalhar com a possibilidade de Sérgio Moro ser candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Por que eu estou dizendo? O futuro do Moro está atrelado ao futuro do Bolsonaro. A hipótese poderia se concretizar caso a indicação de Moro para o STF seja inviabilizada. Moro enfrenta resistência na Corte e no Senado, que é quem aprova a indicação para o STF. Antes mesmo do escândalo das mensagens, sua candidatura era considerada frágil. O ministro poderia ainda tentar disputar a presidência, mas para isso precisaria se indispor com o atual chefe e rachar o eleitorado bolsonarista. Uma chapa Bolsonaro-Moro é considerada forte. O ministro da Justiça tem até mais apoio popular do que o presidente, segundo pesquisas. Na sexta-feira, ontem, ao ser questionado num evento com empresários se almejava a presidência, Moro respondeu: o candidato do governo vai ser o presidente à reeleição. As próximas pesquisas de opinião, por sinal, devem trazer pouca novidade em relação aos cenários de sondagens anteriores. A avaliação positiva do governo Bolsonaro permanece no patamar
de 30%. Essa é a situação. Antes de tudo, ó, a mesa está balançando. Se puder pôr um calço antes. A mesa que balança, mas não cai. Eu posso puxar ela mais um pouquinho, que eu acho que ela tá com o pé no ralinho. Pode, pode, Só afastar aqui um pouquinho. pode. Porque às vezes ela dá um joguinho por conta disso. É, Tá firme? aqui tá. Ótimo. Ótimo. Beleza. Por favor, Tadere, sim. Então é isso aí. Beleza, obrigado. Moro virou político. Pro STF não vai. Aí o Bolsonaro pode indicar pro STF, sabe quem? O Bretas. Evangélico, extrema direita, truculento. Moro, um juiz sem moral, só absolve os seus e condena sem ter certeza. Mas que torpeza no seu governo, tem Laranjal, tem Queiroz e Mourão, Paulo Guedes e uma ministra chamada Tereza. O chefe pode não ser um grande líder, não é, mas já lhe arranjou uma boquinha no STF. Pois é, essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Moro, um juiz sem moral, só absolve os seus e condena sem ter certeza. Mas que torpeza. Ai. Coxinha. Deixa eu ver o que está aqui na última página da... Quem escreve hoje é o Mário Sérgio Conte. O sol não nasce nunca. A arte turva de El Greco e Goeldi na crítica clara de Rodrigo Naves. Deixa pra lá. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele pronto aceitou um belo ministério que era um grande despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro entendeu que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Não é nada, só uma criança mimada, berrando. Não está acontecendo nada, está tudo bem.
sábado na Padaria Real. Não precisa tem que comer a coxinha enquanto não esfria. Tem gente aqui na padaria que fica olhando pra mim, achando que eu tô aqui falando sozinho, né? Mal sabendo que eu tô aqui conversando com vocês. Mas que eu vi de fora, acho que eu tô aqui falando sozinho por um celular. Muito frio em São Paulo, frio da fome. Na Folha de São Paulo, o presidente poderá nomear 90 pessoas em 35 tribunais até 2022. Após ONU pedir, Venezuela solta 22 presos políticos. Ângela de Oliveira, João Pessoa, bom dia. Venezuela libertou na quinta-feira 22 presos políticos após divulgação de um relatório da ONU sobre tortura contra detidos pelo regime, no qual se pedia a liberdade desse grupo de pessoas. Uma delas é a juíza Maria Lourdes Afiuni, presa em 2009. No Globo, Merval Pereira escreve: trabalho infantil não enobrece, avilta, é claro. O presidente que defende trabalho infantil está no século XIX, quando as crianças trabalhavam em carvoarias, na Inglaterra, início da Revolução Industrial, 1700.
desculpe, está comendo aqui. Frio da fome mesmo. Está muito frio em São Paulo. E essa coxinha tá boa também. Pronto, agora sim. Vamos ao trabalho. Ao trabalho. Globo. A charge do Chico mostra a batalha entre o Carluxo, o Carlos Bolsonaro e o Augusto Heleno. Olha aqui. A batalha digital do general contra o filho do presidente. Que filhos, hein? Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Ruptura para quê? Pergunta Nerval Pereira em seu artigo. Bolsonaro foi eleito por um conjunto de circunstâncias que não lhe dá carta branca para governar apenas para os seus seguidores originais. Não há estelionato eleitoral, é verdade, mas também não é razoável que o presidente eleito possa fazer o que lhe dá na cabeça. Apesar de continuar insistindo em temas polêmicos, como dessa vez o trabalho infantil, pelo menos ele já sabe que há limites para suas idiosincrasias. Por isso, advertiu que não pretende apresentar nenhuma mudança na legislação brasileira que o proíbe. O Congresso, o Judiciário e a opinião pública seriam obstáculos intransponíveis. Um governo que pretende se unir cada vez mais ao Ocidente contra o que considera uma conspiração internacionalista de esquerda terá que respeitar regras desse mesmo globalismo, seja com relação ao clima, seja a própria democracia. Bolsonaro, um chefe difícil, escreve Ricardo Rangel. Após muitas derrotas no Congresso, Bolsonaro reconheceu que enfrentava problemas na articulação política e decidiu retornar ao que era feito no governo anterior. Como há tempos diz que o que era feito antes era a velha política, isto é, a roubalheira, soou estranho. Será que o presidente pretendia abraçar a corrupção? Como não é o caso, seria de se esperar que pedisse desculpas ao Congresso, abandonasse o confronto e passasse a fazer política como adulto. Em vez disso, entregou a articulação política a um general da ativa, seu amigo há 40 anos. Se Lorenzoni, que é político profissional e conhece todo mundo,
tinha dificuldade de articular, imagine-se como será com um militar de carreira que não conhece ninguém. Quanto a Sérgio Moro, Bolsonaro obrigou a desnomear uma auxiliar, esnobou seu pacote, obrigou a assinar uma carta abrindo mão do COAF, constrangeu-o a defender o decreto das armas. Até quando o prestigia, o presidente o diminui. Após o affair Intercept, Bolsonaro demorou dias para ver se o apoio popular a Moro continuava firme, para declarar que confia no ministro. E ainda avisou que confiança 100% é só em pai e mãe. Esta semana, o presidente reiterou que vai honrar o compromisso de indicar Moro para o Supremo. Semanas atrás, uma declaração parecida abriu margem para se especular se a condenação de Lula teria sido em troca do cargo, causando danos à imagem do ministro. O compromisso, entre aspas, não garante nada, nem impede Bolsonaro de dizer que o Supremo deveria ter um ministro evangélico, sugerindo que pode indicar Marcelo Bretas. Mas lembra a todos quem manda e quem obedece. Sérgio Moro ainda é uma peça indispensável para o governo. Mas o presidente faz o que pode para que não seja assim para sempre. Da mesma maneira, talvez Paulo Guedes não seja tão intocável depois da reforma da Previdência. Afinal, o inabalável general Augusto Heleno acaba de se tornar alvo de Carlos Bolsonaro, o que demonstra que firmes mesmo no governo Bolsonaro só os filhos. Exatamente. Ele só não demite os filhos. O Bolsonaro não apoia ninguém, fora os filhos. Não vai apoiar ninguém à presidência, não vai apoiar ninguém a governador, ele só apoia os filhos. Bolsonaro pretende levar Moro ao Maracanã amanhã. Ex-juiz alertou MPF para inclusão de prova, diz revista. Olha aqui, o Globo repercutindo a capa da Veja. Pam, 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 pararararara. Segundo mensagens, Moro teria avisado sobre a ausência de uma informação em denúncia contra operador de propina. Em novos diálogos divulgados pela revista Veja, em parceria com o site The Intercept Brasil, o então juiz Sérgio Moro teria alertado Deltan Dallagnol sobre a ausência de uma prova em processo contra o operador de propinas Skornik. Ele também teria feito pressão contra a negociação de delação premiada de Eduardo Cunha. Moro e Dallagnol contestam a autenticidade das mensagens, denunciam a invasão ilegal de suas comunicações e negam infrações.
E aí a matéria prossegue contando aquelas coisas que eu já contei. Conta vários casos. Eu absolvi, vou pedir para incluir fato na denúncia e depois absolver. Não é nem questão de parcialidade, é esquizofrenia. Reagiu Moro à revelação das mensagens. Em 5 de julho de 2017, Moro teria questionado Dallagnol sobre eventual colaboração premiada de Eduardo Cunha. Rumores de delação do Cunha, espero que não procedam, teria escrito então o juiz. Só rumores, não procedem. Cá entre nós, a primeira reunião com o advogado para receber anexos acontecerá na próxima terça. Sempre que quiser, vou te colocando a par, teria respondido Dallagnol. Agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe, teria escrito Moro em resposta. Cometeram 2 erros, um de português, que eu devia escrever, agradeço se me mantiver informado. E o outro no Código Penal. O juiz não tem nada que ser contra ou a favor de delação premiada. Quem cuida disso é o Ministério Público. São coisas diferentes. Está ultrapassando seus limites de atuação. Em 13 de outubro de 2015, Moro teria sugerido data para a operação da Força Tarefa. Segundo a revista, a operação seria a Passe Livre, que prendeu o pecuarista José Carlos Bunlai. Já em 13 de julho de 2015, ainda de acordo com a reportagem, Dallagnol teria comentado em grupo de colegas do MPF sobre o encontro com Fachin. Caros, conversei 45 minutos com Fachin. Ahá, Ruhu, o Fachin é nosso. Teria escrito. Então, está aqui a matéria do Globo. O Globo não está escondendo, não está dando de manchete. É a opção editorial deles, mas está escrevendo, está dando, não está escondendo. Não está escondendo. Olha aqui as novas diretrizes. Até Bolsonaro terá de passar por raio-x em voos da FAB. Depois de militar do aeronáutico ser flagrado, né, o caso da cocaína, ainda misterioso. O cara está preso na Espanha. GSI muda procedimento de segurança em viagens. Assumindo que foi falha, né, do GSI. Uma tremenda falha. O GSI está implementando ajustes nos procedimentos de viagens. De agora em diante, além de toda a tripulação e equipe, até o presidente Jair Bolsonaro terá de passar pelo detector de metais em raio-x antes de embarcar no avião da presidência. O novo método foi utilizado pela primeira vez na última quarta-feira, antes da ida de Bolsonaro a São Paulo. Anteriormente, somente as bagagens despachadas passavam pelo raio-x e pelo critério de amostragem. Agora, a fiscalização ampla de malas e passageiros será realizada sem exceção. Todos os 30 passageiros tiveram de passar pelos novos procedimentos. Bolsonaro teria pedido para também ser submetido à checagem. O aumento do rigor foi confirmado ao Globo por 3 fontes do Palácio do Planalto. IBAMA decide que multa ambiental a presidente está prescrita. O IBAMA decidiu prescrever a infração ambiental cometida pelo presidente Jair Bolsonaro
multado em R$10 mil por pesca irregular em área de preservação ambiental de Angra dos Reis, onde é proibida a presença humana e, em consequência, a pesca. A decisão, com impossibilidade de qualquer punição, é de 27 de junho. Vejam só, prescreveu a multa, tiraram a multa do presidente por uma ilegalidade, mais uma que ele cometeu. PSL dá largada na corrida pela Prefeitura do Rio. Há 15 meses da eleição, o partido do presidente lança o deputado Rodrigo Amorim ao Palácio da Cidade, próximo de Flávio Bolsonaro. Ele ficou conhecido por quebrar placa de homenagem a Marielle e é investigado por acúmulo de cargos públicos. Vejam que candidato o PSL escolheu no Rio de Janeiro, aquele que quebrou a placa da Marielle. E amigo do Flávio Bolsonaro, está aqui posando em foto com ele, Flávio Bolsonaro. Amor, você não chega atrasado. Anselmo Góes. Anselmo Góes, geralmente não tem nada de interessante. Realmente não sobra nada da coluna do Anselmo Góes. Vamos ver a Folha. Folha de São Paulo. Governo usa dados sem rigor para medir crimes. O sistema público de informações usado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, para embasar declarações recentes sobre a redução dos índices de homicídio no país, não obedece a requisitos básicos de padronização estatística. Moro citou o Sinesp, Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública, numa rede social, na qual escreveu: crimes estão caindo em todo o país, 23% de homicídios a menos. Sem exigir um critério técnico, nem fiscalizar a origem dos dados, o Sinesp reúne informações sobre ocorrências criminais enviadas pelos estados de forma genérica e muitas vezes incompleta. Estatísticas fajutas para enganar otários. Além dos homicídios não diminuírem, o Moro está querendo enganar a população dizendo que estão diminuindo, usando dados imprecisos. Criado em 2012, o sistema começou a ser alimentado apenas no fim do ano passado, no governo Temer. Procurado, o Ministério da Justiça afirmou que os dados são analisados, mas não explicou o método utilizado. Mais fake news. Mais fake news do governo. Fernando Haddad escreve na Folha de São Paulo. O nome da coluna é Vaza Jato. Caros, Jacques Wagner evoluiu? Isso é urgentíssimo. Tipo agora ou nunca, kkk. Acho que se tivermos coisa para denúncia, vale até outra BA, busca e apreensão.
até por questão simbólica. Fecha aspas, abre aspas, sei lá, mas uma coletiva do Lula antes do segundo turno pode eleger o Haddad. A resposta padrão dos supostos remetentes dessas mensagens, com pequenas variações, tem sido a seguinte: não confirmo que emiti esta mensagem, mas se ficar comprovado que sim, e isso será feito sem minha colaboração, não vejo nada demais. Até agora, nenhum membro da Força-Tarefa da Lava Jato se dispôs a entregar seu celular para perícia. A única providência tomada até aqui pelas autoridades foi mandar investigar e intimidar o jornalista que recebeu a denúncia e a trouxe a público, cumprindo seu dever profissional. O jornalismo oficial, por seu turno, naturaliza as mensagens, trata-as como coisa corriqueira, como fez quando Moro grampeou legalmente uma presidente da República e vazou os áudios para impedir que Lula assumisse a Casa Civil, com o único objetivo de condená-lo sem provas, atuando como chefe da promotoria. Sabia-se desde então que, para além do desejável combate à corrupção, possível graças ao fortalecimento das instituições e endurecimento da legislação, a Lava Jato transformara-se em um projeto de poder. Membros da Força-Tarefa ficaram apreensivos quando Moro ensaiou assumir o cargo no governo que ajudou a eleger. Numa das mensagens em que se faz alusão ao suicídio de Getúlio, 1954, e ao golpe militar, 1964, nota-se a angústia de um promotor com o possível julgamento que a história faria do episódio. Abre aspas, ele se perdeu na vaidade e pode levar a Lava Jato junto. Com essa adesão ao governo eleito, toda a operação fica com cara de República do Galeão. Uma das primeiras erupções do moralismo redentorista na política brasileira e que plantou as sementes para o que veio 10 anos depois. Moro aceitou assumir o Ministério da Justiça de Bolsonaro, para surpresa da imprensa internacional. Antes mesmo da posse, num primeiro ato falho, Moro prometeu um plano real da segurança pública. Em fevereiro, sua cônjuge, pelo Instagram, foi direto ao ponto. 2022 já começou, escreveu. Há duas pedras no meio do caminho de Moro, Jair Bolsonaro e Glenn Greenwald. Como notou Celso Rocha de Barros, a Vaza Jato interessa ao primeiro porque reduz Moro a um tamanho em que ainda faça bela figura sem tornar-se um rival. Quanto ao segundo, apesar dos esforços para destruí-lo, cresce a cada nova reportagem. A Polícia Federal está investigando os hackers, mas não está investigando o conteúdo das mensagens, o que está provocando estupefação nos meios jurídicos, porque não é possível investigar uma coisa sem a outra. A Polícia Federal tem que investigar tanto a origem do vazamento como o conteúdo das mensagens, porque aí também pode haver crimes. Isso é uma grave falha que a Polícia Federal está cometendo, obviamente, sob a influência do ministro da Justiça. É impossível a Polícia Federal conduzir uma investigação isenta, imparcial, enquanto Sérgio Moro permanecer no Ministério da Justiça. E tudo indica que ele vai permanecer. Saudades da mandioca, Fábio Zanini, escreve na Folha. A esquerda passou décadas ouvindo que só se une no cárcere. Agora pode ir à forra e dizer que a direita só se junta no golpe ou no impeachment.
Com 6 meses de presidência, a força aglutinadora de Bolsonaro no campo conservador não é mais a mesma. O confronto do último domingo da Avenida Paulista entre o MBL, hoje tentando se distanciar do governo que ajudou a eleger, e o grupo ultra-bolsonarista Direita São Paulo, foi apenas o exemplo mais eloquente. Já faz algum tempo que a ala liberal da coalizão que impulsionou o presidente no ano passado se descolou de suas excentricidades, mantém apoio à sua agenda econômica apenas por força do paulo-guedismo, quase uma religião. O ministro da Economia ainda é adorado pela turma do Estado mínimo, mas seu estilo turrão e a falta de qualquer traço de habilidade política já provocam sussurros de impaciência mesmo entre os fiéis. O sequestro da camisa canarinho, escreve Álvaro Costa e Silva. Na Copa de 70, a pretensão de torcer contra o Brasil acabou quando Pelé, ainda no primeiro tempo da partida de estreia contra a Checoslováquia, chutou a bola antes do meio de campo para surpreender o goleiro Victor adiantado, e ela caprichosamente passou rente à trave. A partir dali, aqueles que se opunham à ditadura militar e não queriam que o regime linha dura do general Médici lucrasse politicamente com a conquista no México, renderam-se aos craques. Hoje também se torce contra a seleção e não há mais Pelés, Gersons, Tostões. Para piorar, a camisa canarinho foi sequestrada. Virou elemento de decoração para manifestações patrioteiras. Em sua obsessão de mito, o presidente Bolsonaro não perde a chance de se pavonear à beira dos gramados, recolhendo aplausos, mas também apupos. Pense no homem errado, num lugar errado. Agora, o que o Bolsonaro está fazendo está seguindo à risca a cartilha de Hitler, a cartilha do Ministério da Propaganda de Hitler, que pregava que o Führer deveria aparecer todos os dias em todos os meios de comunicação possíveis. E na época só tinha cinema, jornal, revista, rádio. E todos esses meios eram usados. Todos os dias Hitler, o Führer, aparecia nos meios de comunicação maciçamente. É o que está fazendo o Bolsonaro. Todo dia só se fala dele, para o bem e para o mal. Ele diz isso, diz aquilo, diz coisa errada e tal. E ele é o cara que está presente todo dia na imprensa. Isso é a cartilha do Führer, é a cartilha nazista, é a cartilha do culto à personalidade. Ele está em permanente campanha. É isso que pregava Hitler. Permanente campanha eleitoral. A charge da Folha. Vaza Jato. Faustão, fala mal da colega, haha, ruhu, hacker aqui, tonto, super-homem. E se nada disso for verdade, pergunta um pintinho para o outro. Nesse caso, o pessoal estaria de parabéns, porque já ficou bem melhor que a novela das 8. As mensagens da Vaza Jato viraram novela. Painel do leitor da Folha, vazamento de mensagens. De punir seus adversários políticos, Sérgio Moro transgrediu a lei e a Constituição de maneira até mais grave do que seus perseguidos. Luta contra a corrupção, sim, mas sem corromper o Estado de Direito, escreve Antônio Marcos Mendes Augusto. A outra carta. Quanto mais Moro é surrado por impostores, mais ele é abraçado pela população, que não é boba e sabe que este circo visa proteger a corrupção e os parlamentares envolvidos, escreve Francisco Nascimento, de Aracaju.
Desde quando uma fração ínfima de pessoas com renda média mensal individual acima de 10 mil, o público que irá ao Maracanã na final da Copa América, é a responsável por conferir legitimidade a atos legais? Essa é a resposta à declaração de Bolsonaro de que ele vai levar o Moro amanhã ao Maracanã e o Maracanã vai dizer se o Moro fez certo ou não. Se o Moro vai ser, se for vaiado, fez errado. Se for aplaudido, está certo. Como se o Maracanã fosse o Brasil. 60 mil pessoas ou 70 mil pessoas no Maracanã, dessa faixa de renda, representam o Brasil? Evidentemente que não. Isso é mais um lance demagógico, populista, desse governo de extrema-direita. Vamos ver aqui. Ex-juiz volta a minimizar conversas e Bolsonaro lança teste de popularidade. É o palmômetro, é como levar no Silvio Santos. Vamos aplaudir, quem aplaude fulano? Ou então é o Chacrinha, né? A buzina do Chacrinha. Palmas para esse, transformando o Brasil na discoteca do Chacrinha. Na buzina do Chacrinha, no cassino do Chacrinha. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Ministro Sérgio Moro minimizou na sexta-feira as reportagens. Eu não tenho mais as mensagens, enfim, aquele papo, não sei o que, não sei o que. O público de investidores, empresários, recebeu o ministro de pé sob aplausos. E Moro fez brincadeiras e tal, e etc., como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse legal, como se o Estado de Direito Democrático estivesse sendo respeitado. Vejam a leviandade dessas pessoas, desses brasileiros. Ao comentar o caso, o presidente Bolsonaro afirmou que pretende ir com Moro à final da Copa América, neste domingo no Maracanã, em uma espécie de teste de popularidade do ministro. Pretendo domingo não só assistir à final do Brasil com o Peru, bem como, se for possível e a segurança me permitir, iremos ao gramado. O povo vai dizer se nós estamos certos ou não. Se for ao gramado, vai ser vaiado na certa, não há dúvida, como foi vaiado no Mineirão. O presidente repetiu que se os celulares de advogados responsáveis pela facada fossem acessados, seria possível descobrir o mandante. Eles estão falando do caso do Adélio. Falam tanto do caso do Moro, e telefone e toda coisa, e vocês não vão dar nenhuma forcinha para o caso Adélio. Ele ainda continua com essa história do Adélio, a facada do Adélio, meu Deus do céu. Ele insiste. É isso aí, o Bolsonaro ficou ocupando as manchetes dos jornais. Todo dia, todos os dias, as manchetes dos jornais, as redes sociais, etc, etc. O Ministério diz agora que não feriu sigilo ao passar dados à presidência. O Bolsonaro diz que o Moro passou para ele dados da investigação a respeito dos laranjas, que correm sigilo. Né? A Polícia Federal não poderia ter passado nem para o ministro da Justiça, mas passou. E o ministro da Justiça passou para o Bolsonaro, e o Bolsonaro disse isso, que foram passados para ele informações sigilosas. E agora o Ministério desmente. Após confirmar o envio a Bolsonaro de informações sobre a investigação ligada às candidaturas de laranja do PSL, o Ministério da Justiça divulgou nota na noite de ontem, dizendo que repassou ao presidente apenas dados que não pudessem comprometer o sigilo das apurações. Claro que não, né? Passou tudo. Como o próprio Bolsonaro confessou. Meus amigos,
Muito obrigado por assistir, é o primeiro programa de hoje. Agradeço muito os que puderem se inscrever, os que não se inscreveram, se inscrevam, os que puderem compartilhar, os que puderem colaborar tanto no Superchat como no Catarse. A realidade é a seguinte, quem paga essas TVs no YouTube são vocês, com as suas contribuições. O YouTube paga pouquíssimo. O YouTube, claro, oferece essa ferramenta maravilhosa, gratuitamente, o que é muito bom, mas em termos de remuneração, né, a remuneração é muito baixa. Então, essa remuneração do canal se deve a vocês, no Superchat, no Catarse. Nos próximos dias lançarei um novo projeto do Catarse, projeto Napoleão. Parceiros, seja meu parceiro para editarmos a última batalha de Napoleão, peça de teatro que escrevi com base em notícias de jornais de 1815. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão. Tchau.